Oi, gente, tô aparecendo aqui para conversar com vocês sobre a minha leitura atual, O Amigo Perdido, da Hella Hassa. E essa aqui é considerada uma das maiores autoras da literatura holandesa, principalmente do século XX, considerada a dama da literatura holandesa. Ela nasceu na Indonésia, no tempo que a Indonésia ainda fazia parte da Holanda, né? E a Indonésia passou pelo processo de independência e foi oficialmente tido como independente em 1949, que foi a data de publicação desse livro aqui, chamado Amigo Perdido. E esse é o que nós podemos chamar de romance histórico, porque aqui nós temos um contexto justamente de Indonésia como colônia holandesa e também pós-colônia. E através desse pano de fundo, a autora vai contar a história de dois amigos. O nosso narrador, que é um menino abastado e com características padrões de um europeu, de um holandês, branco, provavelmente olhos claros, ainda não foi descrito aqui no livro, mas fala que ele tem sardas. E temos um amigo dele, que é filho de um criado dos pais dele, que é um menino nativo da Indonésia, que sofre as consequências da colonização. E você também pode ver, através da representação que a autora faz, as diferenças culturais e de oportunidades que eles têm, né? Enquanto o nosso protagonista, ele vai ter a oportunidade de estudar, o outro não vai ter. A maneira que eles brincam é diferente, a maneira que eles fazem as coisas, contam histórias, contam lendas, tudo é muito diferente. E é uma amizade muito forte, pelo menos até o momento aqui. O narrador, ele ama muito o amigo, né, o Urug, que é um menino nativo aqui, e ele tem uma amizade tão forte que ele quer fazer tudo com o menino, 24 horas por dia, o tempo todo. Tem uma admiração por esses nativos de modo geral. E você vai ver aos poucos, né, o pai e a mãe querendo afastar essa criança desse amigo e colocando ele numa escola e mudando a fala dele, porque até o idioma dele já estava mais parecido com os nativos do que com o idioma holandês padrão. Então, até o momento, achando interessante, a escrita é simples, não é ruim, mas é bem simples, não tem nada demais, sabe? Mas eu vou ver aí o que eu vou achar e conto pra vocês depois. Fica claro aqui a intenção da autora de expressar as diferenças que existem entre eles dois. E por mais que essa amizade tente marcar uma igualdade, acaba que as condições levam ao contrário. Um ponto crucial na história acontece logo no início do livro, por isso que eu vou contar aqui pra vocês. É o momento que eles vão nadar no lago. No caso, a família do narrador e outras pessoas que estão ali, visitantes, né, pessoas holandesas mesmo, abastadas, que vão ali no lago nadar e acabam chamando o pai do Urug, né, que é esse amigo nativo. Um amigo dele que o pai dele trabalha ali como criado. Eles vão nadar no lago e nessa região tem plantas que se agarram, né? Isso alimenta as lendas ali na região. As crianças têm medo desse lago por causa disso. E normalmente eles acabam fazendo com que uma jangada caia com um monte de gente no lago. E o narrador, que é uma criança, se perde. E o pai do Urug vai tentar achá-lo. Acaba que o pai do Urug morre afogado nessa. Então ali o narrador ele acaba se culpando muito por conta disso também, né? Uma criancinha se culpando pela morte do amigo. E querendo ou não, isso cria uma dívida da família do protagonista, do narrador, com a família do Urug. E aí que o Urug vai estudar, né? E a família dele vai passar a ser bancada pela família do narrador por conta dessa culpa da morte do pai. E mesmo assim, a gente ainda vai ver as discrepâncias, né? Eles se tornam ainda mais inseparáveis depois disso, porque o Urug vai estudar junto com eles. E você vê uma resistência até mesmo da parte dos empregados, dos outros criados, porque o Urug estava sendo beneficiado, então eles brincavam, o senhor Urug, tudo mais por conta da relação deles dois. Sendo que, tipo assim, é uma relação do tipo, a mãe dos dois engravidou, assim, praticamente na mesma época, né? Então, eles têm uma ligação muito forte mesmo. E continua essas diferenças. Por exemplo, um gosta de literatura, que é o narrador,
gosta de ler, o outro não, eu não tenho desenho, eu prefiro desenhar. Oi pessoal, então agora estamos aqui nesse ambiente com uma aparência maravilhosa, né? Conhecido como quartinho dos fundos da minha casa, que joga-se toda tralha, porque foi o lugar em silêncio que eu encontrei na minha casa para poder gravar, porque quando você mora numa casa cheia de gente e ainda com crianças, fica difícil achar um momento silencioso. E agora eu vou dar minhas atualizações sobre esse livro, O Amigo Perdido da Hela Hasse, que eu acabei de terminar. Então, pessoal, corrigindo aqui uma informação que eu dei, esse livro na verdade é de 1948. A Indonésia é o maior arquipélago de ilhas que existe no mundo. E dentro desse arquipélago a gente vai ter vários povos, várias línguas. A Indonésia passa por um processo de colonização da Neerlândia, né, que aqui no Brasil a gente chama de Holanda, né, os Países Baixos. E eles começam o processo de independência deles em 1945 e é oficialmente tido como independente em 1949. Por quê? Porque a Indonésia ela foi muito afetada também durante a Segunda Guerra Mundial pela ocupação japonesa. Eles viram o Japão como um salvador, vamos dizer assim. Por quê? Porque eles queriam se libertar da Holanda e o Japão surge ali como um ajudador, entre aspas, para poder fazer oposição, né, aos aliados, já que a Holanda estava do lado dos Estados Unidos e a Holanda também estava sofrendo com a ocupação nacional socialista. Então surge aí o Japão na Indonésia, eles ocupam, né, eles estavam dominando todos os territórios asiáticos, não seria diferente com a Indonésia. Então eles veem o Japão como um aliado, só que na verdade o Japão via eles como inferiores também, então eles acabam sofrendo com o Japão também, né? Acharam que ia ser um bonzinho, um herói, que o Japão ia ser um herói e acaba prejudicando também ali o povo. Então a gente vê o Japão faz vários campos de concentração na Indonésia, fazendo com que tanto o povo indonésio quanto o povo holandês sofresse. Depois do final da Segunda Guerra, os holandeses começam a olhar de volta para a colônia, né? E agora aí o negócio já estava, dizer assim, o circo já estava armado. E aquelas pessoas holandesas que viviam nessa colônia, que é o exemplo que a gente está aqui vendo no livro, vão sofrer também com essa falta de pertencimento, que era o que os colonizados já sentiam. E aqui é o cerne, essa história, esse pano de fundo é o cerne desse livro, O Amigo Perdido da Hela Hasse. Se passa nesse pano de fundo de colonização, pós-colonização, independência, onde a gente tem o opressor e o oprimido, né? A gente já viu isso em várias histórias. E como que essa relação, como que acaba no final dando a mesma coisa. E a Hela Hasse, ela nasceu na ilha de Jakarta, é isso mesmo, na ilha de Jakarta, na Indonésia, e que era chamada de Índias Orientais Holandesas. E ela conta aqui a história que tem totalmente a ver com a vida dela, né? Ela, como eu disse, o livro foi publicado em 1948, um ano antes da Indonésia ser oficialmente reconhecida como um país independente. Então, assim, ela viveu diretamente tudo que ela passa no narrador personagem dela aqui. O narrador esse que a gente não tem o nome. E, continuando, né, a história, tudo vai se desenvolver através da relação entre o narrador personagem desse livro e o Urug, que é esse menino nativo da Indonésia, que vive ali com a sua família, que trabalha para os pais desse menino. Só que é uma criança inocente, que não tem os preconceitos que um adulto vai ter, que olha com inocência para essa situação, como a gente já viu em várias outras histórias de subjugação, em que as crianças elas vão ter um olhar diferente, e aí com o tempo elas vão crescendo, e aí as relações vão mudando. E aí temos aqui alguns trechos que representam muito essa relação que existe assim, ó. Embora eu tivesse uma vaga noção, talvez meio boba, da diferença de raça e classe entre o criado, a Babu, e Danu, o jardineiro, a existência de Urug era tão entrelaçada à minha que eu não percebi essa distinção no que diz respeito a ele. Isso é a visão dele criança. Em outro momento, o pai dele vai falar assim, ó, era inevitável, tive que fazer algo pelo menino, porque eles passam a ajudar o menino depois que o pai deles morre, né? Mas o Urug vai começar a trabalhar quando a escola acabar e você vai continuar estudando. Além do mais, hesitou um pouco antes de prosseguir, você tem que entender, menino, você é europeu. E o outro, né, seria apenas um nativo. O fato desse menino
também viver numa família que é totalmente solitária entre si e também com ele. A mãe tem um caso com o professor dele e some. Ele praticamente não tem contato nenhum mais com a mãe, a não ser em cartas. O pai basicamente abandona ele lá com a moça dona de uma pensão, que é a Lida, que vai ser muito importante nessa história. Então, a relação mais forte que tem é com esse menino, o Urug. E você vai ver eles indo para a escola e o Urug desenvolvendo até mais habilidades do que ele, só que sem as mesmas oportunidades. Então, a partir desse momento que ele vai morar com a Lida, e por causa da relação dele com o Urug, eles dois vão começar a morar com essa moça, que é uma moça dona de pensão que o pai dele escolhe para deixar ele ali, porque o pai dele quer vazar, não quer cuidar da criança, mas continua custeando, né, os estudos dele. E eles dois, tanto ele quanto o Urug, vão tirar notas boas, vão se desenvolver bem. E a Lida, vendo aquele menino, o Urug, querendo investir na vida dessa criança, querendo que ele se torne um médico, ela resolve adotá-lo, né? Então o Urug passa a ser filho adotivo da Lida. E você vai ver como que ele se sai melhor nas coisas e tem uma visão diferente. Enquanto o narrador personagem quer ser um engenheiro, o Urug quer ser um médico, quer salvar as pessoas. E a Lida tá ali para investir nessa vida dele. Ele fala assim, ó: o Urug era meu amigo, praticamente o único ser vivo desde que eu nascera, com a qual compartilhei cada fase da minha existência, cada pensamento, cada sensação. E não era só isso, o Urug era mais. O Urug significava, embora eu não conseguisse explicar isso em palavras, a vida à minha volta, e em que é bom Jati, as escaladas, as brincadeiras no jardim, nas pedras do rio, as viagens de trem, a ida da escola e o abecedário da minha infância. E, querendo ou não, né, como a gente tem aqui uma espécie de romance de formação onde ele conta da sua infância até a fase adulta, nós temos também eles passando pelas transições juntos. Uma parte que eu achei muito legal é quando ele fala sobre a mudança da infância. Isso é muito identificável com a gente, porque eu sentia, pelo menos na minha infância, que tudo era muito mágico, que tudo tinha uma graça, que depois que a gente vai crescendo as coisas vão perdendo, né, a essência. E é muito legal esse trecho aqui no livro. Eles gostavam de tomar banho no rio, e aí a partir de então isso passa a ser diferente. Dessa vez, o Urug e eu ficamos espantosamente decepcionados ao notar que não nos divertíamos mais tomando banho no rio. Talvez eu tenha sido muito peremptório, melhor dizendo, naquele momento e também no futuro, o banho no rio seria nada mais que um mergulho refrescante. Uma ação resultante da imperiosa necessidade de arrefecimento, e assim que esse desejo fosse satisfeito, não havia mais nenhum motivo para ficarmos na água. Embora tivéssemos consciência disso, continuamos nadando durante um bom tempo por costume, e provavelmente também por algum tipo de vergonha, mas sem alegria espontânea de outra hora. A diferença agora era que víamos tudo isso, o nado, o rio, o cintilar das correntezas, com olhos que não éramos mais capazes de ver o mundo real como um mundo de fantasia. Desaparecer o reino mágico no qual éramos reis e exploradores. Algo tinha acabado, não éramos mais crianças. Então eles vão passar por todas essas fases de transição juntos, né? E chega um momento também que a Lida, ela passa a cuidar totalmente do Urug, sem mais a ajuda do pai dele, e ela decide colocar ele no mesmo internato que o nosso narrador vai estudar. Eles vão ter suas diferenças ali, porque o Urug sempre vai ser tratado como um nativo. E aí você chega num momento crucial em todo esse tipo de história, que é quando o nativo começa a adotar os hábitos dos europeus, a querer parecer mais com eles, a querer questionar: nossa, por que as pessoas estão zombando de mim? Por que eu sou bicho diferente? Uma coisa que ele não fazia antes, agora ele faz. Porque ele passa a conviver num meio diferente. Então, você vê como que para o narrador ele não consegue ter essa percepção, porque ele nunca viveu esse sentimento de marginalização que o Urug vive. Ele fala aqui, ó: não costumava muito manter um senso de igualdade na Mulo, mas no internato sim. Nem as roupas nem o comportamento podiam fazê-lo parecer com o que ele desejava, ser um de nós. Provavelmente foi nessa época que o Urug e eu começamos a nos afastar. Ele não conseguia não me identificar como sempre do grupo europeu, do qual se sentia rejeitado. E aí nós temos outro ponto muito importante na história, que é quando
O pai dele passa a se afastar cada vez mais, o pai do narrador passa a se afastar cada vez mais, arruma outra mulher, ele fica ali relegado aos estudos, porque a única coisa que o pai dele consegue dar ainda é isso. O Urugi, então, vai se afastar. Então, o nosso narrador perde tudo, né? O amigo perdido. Perde tudo. Por quê? Porque a única coisa que ele tinha ali de amizade, que era a Lida, o Urugi vai, se muda, né, para estudar medicina numa escola própria para nativos das Índias Orientais Holandesas. Ele não estudava com os outros. Ele vai encontrar as ideias progressistas, revolucionárias. Ele vai começar a perceber, não, tá errado. Por que eu não tenho as mesmas oportunidades que os outros? Por que isso aqui acontece? Então, ele começa a se inflar dessas ideias de independência, de revolução. E tem tal relação com isso aqui. Então, o livro ele vai acabar num contexto de Segunda Guerra Mundial já estando acontecendo, de processo de independência da Indonésia, de invasão do Japão. Então, ao final do livro, a gente vai ter, vou deixar aqui a aviso de spoiler no final, a gente vai ter o personagem, nosso narrador, voltando para as Índias Orientais, porque ele havia passado um tempo na Holanda, e encontrando aquele lugar totalmente diferente do que ele estava acostumado na infância dele, e tudo muito mudado. Não encontra mais um amigo dele, o Urugi, que até então tinha aderido àquelas ideias de independência, e ele, tudo tá mudado, todo o cenário que ele passou a infância dele, tudo que ele conheceu, ele não consegue encontrar mais pertencimento onde ele nasceu, que foi nessa colônia, né, onde ele viveu nessa colônia. Tanto que a última frase do livro é justamente o narrador se questionando, né, uma coisa que talvez fosse o que esses nativos passaram a vida toda pensando. Não conhecia suas profundezas. Será que é tarde? Será para sempre um estrangeiro? Serei para sempre um estrangeiro no país onde nasci? No solo em que não quero ser replantado? Só o tempo dirá. E encontrando toda essa situação diferente, e aí no final a gente tem um encontro dele, né, com o Urugi, depois de um tempo que eles passam a se ver, onde o Urugi tá ali todo detonado, com roupas de guerrilha, né, claramente estava ali lutando contra o Estado holandês, e o protagonista está do lado dos holandeses, e você vê ele ali fugindo no final, se escondendo, poupando a vida do protagonista, porque eles se encontram no momento que ele aponta uma arma para ele, e por conta dessa amizade, que durante toda a vida ele acaba poupando a vida do amigo, entre aspas, e esse é o momento, né, que eles se veem pela última vez. Esse momento que um tá de um lado, um tá do lado da independência da Indonésia, o outro está do lado da Holanda, e eles acabam se separando de vez, né? Um todo destruído, some, e o outro tá ali se questionando se as coisas vão voltar a ser como era antes. Tudo nessa vida, o ser humano, é muito questão de ponto de vida, no sentido de que o narrador não conseguia passar pelo que o Urugi vivia, porque ele não era o Urugi, e vice-versa. Então, para ele, talvez aquela realidade de você é meu amiguinho e um nativo e tá tudo bem, enquanto o Urugi consegue perceber que estava errado, que as coisas deveriam ser diferentes. Infelizmente, como sempre, tem um monte de político aproveitador que faz as coisas tudo errado e acaba dando no que dá. Esse livro acaba dessa maneira. O último texto que eu gostaria de falar para vocês. Se é verdade que para cada pessoa há uma paisagem da alma, uma certa atmosfera, uma imediação que evoca vibrações profundas nos recantos mais distantes do seu ser, então minha paisagem era, e ainda é, a imagem da cadeia de montanhas de Preanger, o cheiro amargo dos arbustos de chá, o som da correnteza cristalina batendo nas rochas, as sombras azuis da nuvem que sobre a planície. Minha vontade de que tudo fosse purificado era algo que eu já tinha vivido nos anos da guerra, onde cada contato, cada retorno era impossível. É exatamente essa vontade que ele fica, né, de purificação, de que as coisas voltassem ao normal. E ao mesmo tempo, os dois se afastam daquela amizade, daquela visão de criança, daquela visão inocente. Um vai pro lado mais radical, o outro permanece na zona de conforto porque não consegue dimensionar o que o outro está passando. Então, esse é um livro muito histórico, muito bonito. Eu consegui identificar algumas semelhanças desse livro com outras obras. Uma delas, né, não tem como não citar,
que é A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu acho que se você gostou da Amiga Genial, você vai gostar desse livro. Não porque eles são idênticos, e não só por eles dois tratarem de uma amizade muito forte entre duas pessoas que são muito diferentes, mas pela maneira que é feito, porque ambos os livros trazem um narrador-personagem, e esse narrador-personagem vai idealizar muito o seu amigo, assim como a Lenu faz com a Lila aqui, esse narrador que nós não sabemos o nome faz com o Urug. Só que na Amiga Genial é uma relação que vai muito além, né? Uma relação de inveja também. Mas a gente tem essa idealização, tem um amigo que supostamente é mais inteligente do que o narrador, que também tem poucas oportunidades e mesmo assim se destaca, e que eles crescem juntos, mudam juntos. A Lila também passa por um processo de mudança muito brusco ali, ela também representa ideias mais revolucionárias dentro da história. Então são narrativas que também têm um contexto histórico de violência, um contexto de consequências de um meio familiar complicado. Então tá aí um livro que eu indicaria para fãs de tetralogia napolitana. Ele também me lembra aquele filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, porque tem muito essa questão da dificuldade que as pessoas têm de ver, né, o que tá ali de um jeito prosperar. Aquele filho do empregado, aquela pessoa que tá ali, que cresceu sendo seu amigo, que foi feito daquele jeito, mudar de vida, ser melhor que você. Então, me lembrou essas duas obras, mas principalmente A Amiga Genial. Eu lembrei o tempo todo enquanto lia. Uma coisa que eu quero destacar também é a beleza da escrita da autora, no sentido de ser uma escrita simples, mas ao mesmo tempo tão bonita a forma que ela descreve a natureza. As descrições que ela faz são muito boas, as analogias que ela faz também são muito, muito interessantes. Uma escrita simples e bonita, gostei bastante. Espero poder ler outras coisas dela, não sei se tem publicação aqui no Brasil. Esse livro é da editora Rua do Sabão. Ele tem uma diagramação maravilhosa, tá? Super tranquila de ler, e costuma estar bem barato na Amazon, então eu recomendo aqui. Eu acho que vou dar 4 estrelas para esse livro. E fica a recomendação de um livro curtinho, mas muito legal, e que se passa em um contexto histórico muito alheio à nossa realidade, né? No sentido de que a gente não costuma falar sobre essas histórias de Indonésia, Holanda, e ao mesmo tempo que é muito parecido com outros processos de colonização e outras histórias que a gente já viu por aí no cinema e na literatura. Então espero que vocês tenham gostado e que talvez deem uma chance para esse livro aqui. E é isso.